Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma tier list de melhores clãs num cenário realista. Esses são os meus critérios. Eu vou só considerar a partir do 300, porque antes do 300 seu clã não importa. E eu vou considerar só a progressão natural do personagem. Não vou fazer igual o Saigusa, que ele pegou uma hunt level 300, colocou 5 T1H na bag, todos rodados, com o Shiny Donphan, que também é um dano extremo, e fez 1.1 kk de loot por hora. Não tô falando disso, tô falando progressão natural do personagem. Pegou level 300, tem ali um timezinho ataque 4, ataque 5, T2, T3, level 400 tá indo atrás do seu T1H, level 500 já tá com o seu T1H, Disc 3, começando a lurar de T1H. Vou considerar a progressão natural do personagem. E nada contra o Saigusa, tá, rapaziada? Inclusive, muito da hora que ele faça esse tipo de conteúdo, porque dá uma luz pra gente de, tipo, nossa, dá pra fazer isso, vamos inovar e tal, tá ligado? Nada contra ele. Outra questão, TM of Tank e TM Finalizador estão aí no jogo já, então talvez com TM of Tank e TH Finalizador, as coisas mudem um pouco. Então, saiba que no momento desse vídeo, ninguém tem TM of Tank, Finalizador também ninguém tem, até porque não lançou. Mas talvez as coisas mudem quando eu lançar isso aqui. Vamos ver. E o mais importante de tudo, que clã é gosto. Todos os clãs têm o mesmo resultado, pelo menos parecidos. Vai ter algumas diferenças? Vai. Talvez não. Com certeza elas não vão ser limitadoras para você fazer uma quest, para você fazer uma hunt. Pode ficar tranquilo que é muito balanceado o jogo. Muito mesmo. O único clã roubado é o Warbound. Então já que eu tô falando que o Warbound é roubado, vamos colocar ele aqui já, né? O Warbound é o clã mais roubado, porque ele bate em tudo quanto é elemento. Ele é defensivamente ok também. Ele não é um super defensivo, mas ele é ok defensivamente. Então, mano, ele é o mais roubado de todos. Não tem o que fazer. Se você não bate efetivo, você bate neutro. Ah, o Warbound apanha pra água. Bate neutro em água. Ah, o Warbound apanha pra planta. Bate neutro em planta. Não tem o que fazer. O Warbound é muito roubado. Muito roubado. E os Pokémon de Warbound, vocês vão ver que todos eles têm um range extremamente alto. O range das skills de Warbound é muito alto. E já que estamos falando mais roubado, vamos falar do que foi mais roubado. Que roubaram ele, coitado. Foi tão roubado que roubaram ele. Malefic, pior clã. Ele não consegue lurar com os dois TH em nenhuma hunt. TH Poison, você vai usar em hunt de fada. TH Dark não bate em fada, então não tem o que fazer. Você não vai huntar com os dois TH em nenhuma hunt. Mightyena, você não vai conseguir usar a Mightyena, por exemplo, em nenhuma hunt, enfim. Tem problemas. É outro problema, Hunt Poison. Pokémon caro, os dois off-tank, se você está começando agora, são muito caros. Skillfish e Arbok, 2 Shinies. E a rotação Poison tem um range de skills muito pequeno. Poison Tail, Toxic... É tudo muito curto o range das skills. Então você vai passar fome para conseguir huntar com a Hunt Poison, você vai ver. Hunt Dark Ghost, você apanha para sua própria Hunt, tá, sei lá, lurando de Mightyena, usou o combo, foi trocar pro Gengar. Acabou meio segundo de stun dos Pokémon, teu Gengar tomou hit kill, você morreu, não tem o que fazer. Então, muito perigoso. Você não consegue inventar rotações porque você toma efetivo para sua própria hunt. Isso significa que você não consegue inventar rotação. Você vai ter que lurar só de Coffee, Mightyena e ponto, acabou. Não existe mais nada que você possa fazer. Diferente do Warbound, que você consegue inventar 1 milhão de rotação. Eu, na hunt de fogo, hunt level 300 de fogo, eu huntava lurando de Golem, lurando de Licorock, de Rampardos e de Terra e Tiranitar. Eu lurava com 4 Pokémon na hunt de fogo. Eu fazia 750k hora. Malefic, você não vai conseguir fazer 750k hora em nenhuma rotação que você imaginar, na rotação Dark pelo menos. Rotação Poison, não sei, eu imagino que não também, mas teria que testar, não testei. Agora vamos na ordem, Guard Strike. Guard Strike eu vou colocar em C. Acho que Guard Strike é um clã legal, mas ponto, é um clã legal. É um clã ok, e C aqui entendo como ok, tá rapaziada? Vou colocar aqui, ó, ok. É um clã ok. Talvez você tenha dificuldades, porque, de novo, são Pokémon caros. Salk é um Shiny, vamos falar assim, é de DZ, né? Mas vamos considerar ali um Shiny. Salk vai ser um Shiny, Champion Primeape vai ser um Shiny, Shiny Primeape. E tanto a Megalopune quanto o Serpent de começo de servidor você talvez tenha um pouco de dificuldade também para conseguir. Então, essas vão ser as maiores problemáticas de Guard Strike. E Guard Strike também tem muito Pokémon frontal. Se você acha que isso é um problema, talvez isso seja um problema para você. Pessoalmente, eu não acho que seja um problema para mim. Eu gosto de Pokémon frontal. Então, para mim, tranquilo. Se você não gosta, talvez seja um pouco mais difícil. Ironheart, de novo, é um clã ok. Ironheart também não vai ter muito como você inovar na sua rotação. Aquela rotação já era. Pra mim acaba sendo um problema também. Ironheart tem um problema que ofensivamente ele não é bom.
Ele é defensivamente bom, porque ele tanca muita coisa, mas não tem nada no jogo de solo, pelo menos, conteúdo solo, que você vai fazer sendo defensivo, sabe? É tudo ofensivo. Até por isso que o Airbound é muito forte. Então, apesar de Ironhard ser um clã defensivamente bom, não tem como muito inovar na Hunt, você tem que fazer aquela rotação e ponto, tem poucas opções de Hunt. É um clã ok, nada demais para Ironhard, sinceramente. Natúria, para mim, é um B, facilmente um B. Se a gente considerar as rotações isoladas, é C, tá? A rotação de Natúria planta é muito ruim, a rotação de Bug é menos pior, é o B, é ok, vai. Rotação Bug é ok. Mas se você junta as duas, faz uma rotação mista, fica muito bom. Muito, muito, muito bom Natúria. Muito da hora. Então, pra mim, Natúria, por conta da rotação mista, é B. E ofensivamente falando, é um claw ok também. Nada demais. Um claw ok ofensivo. Psycraft tem problemas. Eu vou colocar aqui como um pouco acima de Ironhard. Psycraft tem o problema que ele não tem um finalizador T2 de fada. Até agora ele vai ser o único clã que não tem um finalizador bom para usar. E tem outro problema também, que é a questão do Blink Silence. A Shiny Voir, ela tem Blink e Silence, o que pode ser muito bom, muito, muito, muito bom. Porém, por ser Silence, talvez você tenha dificuldade de encaixar ela na sua rotação, sabe? Talvez, se você quiser tentar dar uma inovada, tentar usar, por exemplo, lurar de Shiny Buir, finalizar de Shiny Espion. A Shiny Espion tem golpe que é frontal, não vai dar pra usar. Então, talvez isso seja um problema. Mas Psycraft é um clã ok. Assim, pra ser um clã multi-elemento, ele poderia ser melhor. Raybolt. Raybolt eu vou colocar um pouco acima de Natúria. Acho que o Airbolt é um clã monoelemento muito da hora. O Airbolt tem um grande problema que é o elemento, primeiramente. Apesar do elemento elétrico bater, pelo menos neutro, em 1 milhão de elementos, quando a gente pega que Pokémon tem 2 elementos, isso vira uma dificuldade. Você vai tentar matar um Pokémon, sei lá, um Dragonite. Teoricamente ele é voador, então ele apanha, mas ele é dragão, então ele não apanha. Kindra, dragão e água, não apanha. Steelix, metal e terra. Nidoqueen e Nidoking, Poison e Terra, também não vai apanhar. Então, o Rebolt tem esse problema. O duplo elemento dos Pokémon fazem com que o Rebolt não consiga bater em muita coisa. Porém, ele é um clã muito da hora para você que não quer se preocupar em ficar fazendo 1 milhão de estratégias, em ficar fazendo 1 milhão de times, porque você vai chegar, vai montar o seu time, apesar de ser um time pouco caro, precisa de Shiny Electrode e tal, você vai só montar o seu time e entrar na Hunt e acabou. Você não vai se preocupar se só a Hunt tá cheia ou não, porque tem... Vocês vão ver depois na explicação, mas o Reboot vai ter 8 Hunts, dessas 8 Hunts vão ser 3 ou 4 que são voadores, que teoricamente divide com o Airbound, mas a rotação pedra de Airbound é extremamente ruim. Extremamente ruim a rotação de pedra Airbound. Então o Airbound não vai huntar lá no voador, a não ser que tenha um H of Clan, sei lá, tem um A, aí beleza. Mas se não tiver um H of Clan, não hunta voador. Então meio que voador vira só uma hunt pra Airbolt, e aí você vai ter todas as hunts voadores, e mais Mantike, e mais Empoleon, que é realmente exclusivo mesmo pra Airbolt, então você não vai ter dificuldade pra achar hunt. É um clã muito da hora. Seavel. Seavel pra mim é um clã Tier A. Eu acho que ele lembra um pouco o Airbound, mas ele é ruim. Ele é defensivamente pior que o Airbound, é simples assim. Gelo não tanca nada, é isso que vai ser o problema. A rotação pedra e a rotação água vão ser meio equivalentes. Você vai ter uma rotação que é meio broxa. Aí a rotação terra e a rotação gelo também, você vai ter rotações que são melhores, mas são mais caras. Então, meio equivalente. O problema é que Seavel defensivamente é muito pior do que o Airbound, por isso que eu vou colocar ele no A. Volcanic pra mim é o meu clã favorito, vamos falar assim, é o meu queridinho. Eu sou Airbound hoje, mas eu gosto muito de Volcanic, muito, muito, muito. Mas eu vou colocar ele como B. Infelizmente não tem como colocar ele mais acima disso. O problema de Volcanic é que você precisa de muito dinheiro para ele ficar bom. O Volcanic ele vai começar num nível de médio para ruim, vamos colocar assim. E quanto mais dinheiro você tem, melhor ele vai, assim, exponencialmente ficando melhor, sabe? É um pouco diferente de Airbound, que com um dinheiro médio você consegue resultados ótimos, uma qualidade de vida muito boa. Volcanic você vai precisar de cada vez mais dinheiro para conseguir cada vez mais qualidade de vida. Mas é um clã muito bom, mano. Muito, muito, muito bom. Gostei muito de Volcanic.
Quando eu jogava de Volcanic, nossa, eu não esperava que ia ser tão bom, de verdade. Ele é muito bom mesmo. E o Injon pra mim o problema do Injon é que ele é um clã monoelemento na prática, só vai ser voador mesmo. Dragão, esquece. Eu vou considerar aqui apenas o Injon antes do 300, porque o Shiny Fearow é muito roubado. Muito roubado. Shiny Fearow, top of tanks mais roubados do jogo. A questão do Shiny Fearow é que ele tem um stun, ele tem um range muito grande e ele tem o puxão. Então, junta tudo. Range grande com stun e com puxão. Vai ser top tier of tanks. Pra mim, o top 1 é o Shiny Fearow, top 2 é o Sceptile. Sceptile é porque o Night Slash dele não conta no cálculo de dano dele, no balanceamento, por algum motivo, não sei qual. Então, como o Night Slash não conta, o Sceptile acaba sendo um off-tank que dá um dano extra, sabe? E aí ele é rapidinho, ele tem um range muito grande, o combo é rápido, então muito bom também. Mas o Injon, pra mim, off-tank Shiny Fearow, superior a tudo que você tem. Antes do 300, o Shiny Fearow vai fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você tentar fazer com o Shiny Fearow vai dar certo. Pegou 300, Hunt voadora, tá? Rotação voadora, você não vai usar dragão. Você vai começar a se preocupar com o dragão lá pro 500, por aí. Mas assim, sinceramente, tanto faz o dragão aqui. O Injon foi feito para ser voador e já era. Então ficou assim minha tier list. Se você curtiu, deixa o like. E se você quer saber um pouco mais sobre por que eu coloquei cada clã aqui, fica aí no vídeo que eu explico um pouco melhor sobre cada um. Então vamos começar sobre a diferença de multi-elemento e mono-elemento. Talvez você que é novo não esteja familiarizado com essa terminologia. Mas basicamente, multi-elemento, um clã que tem mais de um elemento. Mono-elemento, um clã que só tem um. Basicamente é isso. Problemas e dificuldades dos clãs que são mono-elemento. Você não tem muito como fugir da sua rotação. Isso faz com que a sua rotação seja um pouco mais fraca do que a multi. Como assim? Vamos pensar na rotação básica de Volcanic. Arcanine, Magmar, 2 off-tanks. Ninetales, um T2. Flareon, um T3. Shiny Ninetales e Shiny Magby, 2 finalizadores. Com muito dano, mas 2 finalizadores. Se a gente for reparar, tem pouquíssimo dano aqui em metade do time. Arcanine, off-tank, dá pouco dano. Magmar, off-tank, dá pouco dano. Flareon, é um T3, dá menos dano também. Magmar ainda é um off-tank de Silence, o que piora muito mais as coisas. Quando a gente vai para uma rotação mista, por exemplo, de Orbound, que é a rotação que une Pokémon do time Pedra e Pokémon do time Terra, eu conseguiria Hunt de Fogo, por exemplo, lurando de Shiny Golem. E aí eu consigo usar o Lycanroc, que é um T2, que é igual a Ninetales, então um T2, dá bastante dano. Um Rampardos, dá bastante dano. Um Rippledown, T2 também, dá bastante dano. E os 2 finalizadores aqui. Ninetales tem um C da Cyber, Raidon também. Shiny Raidon tem um C da Cyber. Shiny Donphan e Shiny Magby, 2 finalizadores T2, também dão muito dano. Porém, se vocês forem reparar o dinheiro gasto aqui entre os dois times, não é tão diferente. Porém, o time de Orbound é bem mais forte, tá, rapaziada? Bem mais forte. O que eu fazia? Eu lurava de Golem, de Lycanroc, de Rampardos, e aqui ao invés de Shiny Raidon tinha um Terra Tyranitar. Então eu lurava de Terra Tyranitar também. Eu usava o Rippledown e o Donphan para finalizar. Eu usava os dois como finalizadores. Eu fazia com essa rotação de 700 a 750k hora, porque eu lurava com 4 Pokémon de Disc 2 na Hunt 300. Volcanic, você não vai fazer isso. Mesmo que você coloque um TR Charizard aqui, não tem como. Você não vai conseguir lurar de Flareon. Vai ter que lurar, por exemplo, de Arcanine, Magmar, Ninetales normal e TR Tyranitar, vamos supor. Vai faltar dano, porque você vai ter ainda 2 off-tanks aqui. Então vai faltar dano pra você, não vai ser tão bom, sabe? Essa é a maior dificuldade dos clãs mono-elementos. A maior dificuldade dos clãs multi-elementos é que é bem mais caro. Bem mais caro. Então, se você só quer rantar de boa, jogar o seu joguinho, jogar tranquilo, vai pra mono. Se você é um cara tryhard, quer os melhores resultados sempre, joga 10, 15 horas por dia, não tem problema pagar muito mais caro num time se ele vai ter um resultado melhor, sabe? Vai pra clã multi-elemento. Beleza, então agora vamos pras hunts. Eu peguei a WikiPXG, fui lá em Nightmare Hunts e vi quantas hunts cada um tinha. Não vou discutir se essa hunt é boa ou não pra esse clã, na questão desse número. Mas tá aqui os números que eu peguei. Hunt 300 é esse primeiro número, Hunt 400 é o segundo número, certo? Orbound vai ser o que mais tem, mas tem clãs que não ficam muito atrás não. Volcanic, por exemplo, vocês vão que ele tem muita Hunt. É quase igual um Sevel, que é multi-elemento, mas o Volcanic é mono, sabe? Então, muita Hunt pra Volcanic. Tem algumas pegadinhas aqui também.
Por exemplo, vamos falar de cada um, tá bom? Cada um mesmo. Orbound. Rotação de pedra de Orbound é horrível, então aqui está sendo contabilizado hunt de voador. Na prática, você não vai querer huntar voador sendo Orbound. Você vai só perder, sei lá, 3 hunts. Ainda vai sobrar umas 12, 13 aqui para você. Se a Vel tem um problema que são as passivas, você vai ver que se a Vel, você vai precisar lurar com um Pokémon que tem passiva para tancar, porque se a Vel, como é defensivamente ruim, os elementos, principalmente gelo, quando você vai montar uma hunt para Ciavel, ele é igualmente ruim, entende? Então você tem que colocar a passiva nos Pokémon, por exemplo, o Beartic. Que Beartic, ele tem uma passiva que faz ele tancar grama, uma passiva que faz ele tancar dragão e terra. Grama, dragão e terra. Se não fosse a passiva, você não ia conseguir. Ou seja, você vai colocar um outro Pokémon de gelo, que não tem a passiva, você não vai conseguir lurar com ele. Talvez você tá ali na hunt, sei lá, falta 3 segundos para voltar o meu CD e os Pokémon saíram do stun. Você vai ter que esperar com o Pokémon ali tancando, talvez seja um problema, sabe? Então se a Vel tem essa pegadinha de que ele precisa de passiva para huntar, mas ele é um clã muito bom. Volcanic, a grande questão do Volcanic é que ele vai disputar a hunt, principalmente com o Angel e com o Ciavel, mas como ele tem muita hunt para fazer, muita hunt mesmo, você nunca vai ficar sem hunt, tá? Talvez você não consiga huntar na hunt que você gosta, mas tudo bem, você vai ter outras hunts. O problema do Volcanic é que, primeiro, Shiny Ninetales e Magby são 2 Pokémon frontal, se você não gosta. Outra questão de Volcanic é que o Shiny Hitmore é muito lento. E as skills dele tem um range muito baixo. Você vai ver que isso é um problema, principalmente quando você começar a lurar de Hitmore. E aí talvez você não consiga lurar de Chandelure, que é outro T1H, porque o Magby é frontal, a Shiny Ninetales tem skill frontal também, então é um problema. Mas se você vai lurar de Hitmore, você vai ver que é um grande problema essa falta de skill e essa lentidão do Hitmore, porque você vai juntar todos os problemas do clã e condensar no Hitmore e vai ficar uma bosta de lurar. O Flame Wheel, ele tem que girar todo o Flame Wheel até chegar no final, daí você deu dano, beleza? Só que nessa de girar, os Pokémon estão andando, eles vão desviar do Flame Wheel. E aí, você vai ter que usar o Stun como primeira skill, porque senão o Flame Wheel não vai pegar nos Pokémon que estão andando. Se você usar o Stun como primeira skill, até você terminar o seu combo, até o Flame Wheel terminar a volta dele, já foi mais da metade do teu tempo de stun. Então também grande problema de novo, você tem menos tempo de stun, você vai trocar de Pokémon, tomar hit, coisa assim, aí é uma bosta. Mas mesmo assim, com essas dificuldades, Volcanic top class pra mim, o meu preferido. Uma questão muito grande do Volcanic é que você vai ter várias hunts que você consegue tanto pegar madeira, se você é estilista, como também pegar a aguinha de alquimista. Uma questão muito importante a se considerar, se você está querendo pegar recurso de profissão enquanto hunta na Nightmare também. Raybolt. Raybolt, apesar de parecer que ele tem pouca hunt, ele não tem pouca hunt, tá, rapaziada? Como eu disse, as hunts voadores vai ser meio que só pra Raybolt, porque o Orbound não vai querer huntar. E aí ele vai ter mais 2 hunts específicas que é só dele, que é a Mantine e Mantike, né? Mantike é 300. Mantine e Empoleon. É só o Raybolt que hunta lá. E aí a chance de você encontrar um Rancrow, um Pidgeot ou um Braviary livre é alta, já que o Orbound vai evitar huntar lá. Se você está no servidor antigo, que é mais lotado, a chance de ter gente nessas hunts sendo Orbound existe, tá? Não vou mentir. Principalmente porque todo mundo já vai ter um H off-clan e tal, então talvez tenha gente lá. Mas ainda assim, eu não acho que você vai ter dificuldade para achar hunt livre sendo Raybolt, mesmo tendo pouca hunt, entre aspas. Natúria. Mano, Natúria é muito forte a rotação mista, já disse isso. O Sceptile tem uma questão. O Night Slash, além de não ser contabilizado pro balanceamento de dano dele, quando você vai rentar com a rotação mista nas Starms, o Night Slash dele vai dar efetivo nas Starms. Então, além de não contar, ainda vai contar efetivo, sabe? Ainda vai dar efetivo. Então, muito bom. Esse daninho a mais pode parecer pouca coisa, mas às vezes é o que você precisa, aquele pontinho que você precisa para conseguir finalizar com 4 Pokémon, ao invés de 4 Pokémon e meio, 5 Pokémon. Rotação mista de Natura muito, muito, muito forte. O problema vai ser que rotações monoelemento, ela vai pecar um pouco. O Injon, rotação dragão, meme, tá? Rotação dragão muito caro. Só vai se preocupar com isso lá pro 500 mais. Até lá é monovoador, tá, rapaziada? O problema de Winjon é que você vai ter que disputar hunt com todas as hunts que você hunta. Todas as hunts que você hunta. Você vai tentar huntar grama, você vai ter que disputar com Volcanic, com Ciavel, com Natura, com Malefic. Aí, não, mas eu vou huntar lutador então. Tá, então você vai lá disputar com Psycraft. Aí Psycraft tem pouca opção de hunt.
O Injun também tem relativamente pouca, e aí junta todo mundo pra huntar lutador, nunca vai ter hunt pra você. Então, o Injun é um clã muito bom, o Shiny Fury é extremamente forte, mas você ainda vai ter dificuldade para encontrar hunts, e mesmo quando você está huntando, também tem a questão de que os Pokémon voador, no geral, são duplo elemento. Pidgeot, normal e voador, Staraptor, normal voador, Crobat, Poison e voador, Beautifly, Bug voador. Então tem essa questão que muitas vezes vai ser um problema. Você vai tentar, por exemplo, fazer uma hunt, sei lá, lurando com mais de 2, mais de 3 Pokémon, igual fazer de Warbound, que lurava com 4. Não dá. Porque, sei lá, o Pidgeot, por exemplo, ele vai ser normal e voador. Aí o Machoke vai bater nele porque ele é normal, sabe? Então, sei lá, o Injun é bom? É. Mas tem que ter paciência, tá, rapaziada? Ficar de next às vezes, tentar encontrar uma hunt é meio ruim. Guard Strike, ele sofre mais ou menos da mesma questão do Raybolt. Ele vai ser um clã mono elemento, o normal ignora. Vai ser um clã mono elemento, que tem relativamente pouca hunt, mas as hunts que são de Guard Strike só ele hunta, sabe? Então é bem de boa. O Evile só ele hunta, Tyranitar só ele hunta, Ursaring só ele hunta, Miltank só ele hunta, Porygon só ele hunta. Então super de boa, questão de hunt pra Guard Strike não vai faltar, pode ter certeza que não vai faltar. E eu acho que é um clã constante, mano, não tem muito o que falar dele não, um clã ok. Psycraft, ele tem alguns problemas. Psycraft, ele não tem um finalizador T2 de fada, o que por si só já é um grandíssimo problema. Também tem outra questão, que é o Silence. Dependendo da rotação que você está fazendo, o Silence pode ser um problema para você. Pessoalmente, eu gosto muito de Blink Silence. Muito, muito, muito de Blink Silence. Mas eu entendo que para algumas pessoas o Silence pode ser um problema. Ironheart, o problema do Ironheart é que, de novo, você não vai ter hunts exclusivas para Ironheart, e aí como ele tem pouca hunt também piora muito mais. Talvez você tenha um pouco de dificuldade para achar hunt para Ironheart, e você vai ser empurrado para hunt que ninguém quer fazer. Glalie, Paloswine, Snorant se você tá nível 300, então... O problema de Ironheart vai ser esse, achar a hunt. Não vai ter muito como inovar na rotação, as hunts vão ser sempre as mesmas. É um clã meio monótono, sinceramente. Pessoalmente eu acho, pelo menos. Mas se isso pra você não é um problema, tá tudo bem. Vai de Ironheart. Se você é aquele cara que só quer chegar, tá em casa, fazer uma huntzinha, sem se preocupar muito se aquela hunt vai ser a melhor de todas, sem se preocupar em fazer variedades de hunt, Ironheart é um clã legal pra você. Pessoalmente eu não gosto, mas tá tudo bem. É questão de gosto. Malefic, como eu disse, o pior clã, de longe. Skills de Poison, skills super curtas, poucos caros, não dá pra combar os dois times. Você vai disputar hunt com todos os clãs, com exceção da hunt de Ghost. O problema é que daí, se tiver um Malefic, 2 Malefics no seu servidor, você já não vai mais ter hunt de Ghost pra fazer, porque os caras já vão estar lá. Então eu acho que é meio difícil achar hunt pra Malefic, sinceramente. Se eu pudesse elencar uma vantagem de Malefic, defensivamente Malefic é legal. Tem quests nível 400 mais, nível 300 mais já, vai ter a Hans também, que Malefic tem alguma vantagem na NW, porém são algumas quests, sabe? Você vai fazer uma vez na vida e nunca mais, então, sei lá, não gosto de Malefic, sou meio hater, sendo bem sincero. Quem acompanha a live sabe que eu sou bem hater de Malefic. Pra falar sobre quests, eu trouxe esse gráfico, porque eu acho que ele elenca bem como funcionam os elementos das quests, dá pra generalizar muito bem isso aqui. Porque o que eu fiz? Existe uma quest no jogo chamada The Chosen One. Nessa Chosen One é uma quest gigante, tá? Você vai demorar meses. Se for a primeira vez que você tá fazendo, primeiro char, você vai demorar meses pra fazer ela. E uma das partes você tem que matar 10 guardas, alguma coisa assim, 12 guardas, não lembro exato. Eu peguei os 5 primeiros e coloquei aqui pra vocês. E eu vi, cara, Orbound bate em quantos Pokémon? Natúria bate em quantos Pokémon? Vulcanic bate quantos Pokémon? Desses guardas, tá? Dos guardas que... NPCs que usam Pokémon ali. Olha o tanto de Pokémon que o Orbound tá batendo. Nesses 5 primeiros guardas só. E eu contei por Pokémon mesmo, tá, rapaziada? Por exemplo, o Orbound vai bater terra e pedra aqui no Chandelure. Mas eu contei uma vez só, porque é só um, sabe? É só por clã. Uma vez por clã cada Pokémon. Então, de todos esses Pokémon aqui, nem sei quantos tem. De todos esses, o Orbound vai bater em 24. É muita coisa. Aí você vai comparar com o Vulcanic, 7. E se a gente for reparar esses dois, o Natura e o Vulcanic, eles meio que estão na média. Pelo que eu percebi, clãs com mais de um elemento batem mais ou menos uns 12. Clãs mono-elemento de 5 a 8. Então coloquei os 7 aqui, que é mais ou menos uma média. Ficou assim, eu contei tudo e ficou assim. Orbound batendo em 24, Sevel batendo em 13, Vulcanic 7, 8, Natura 12. O Injun, como eu disse, o Injun, cara, o Injun não tem o que fazer.
O Intion é voador. Se a gente for, mesmo considerando o dragão, tá? O 5 é considerando o dragão. O dragão só vai bater em Kindra. E aí, mais 4 que apanham para voador. Guard Strike vai bater em 8. De novo, é uma questão de média aqui. Mono Elemento vai bater mais ou menos isso. Psycraft vai bater em 12. Multi-elemento, de novo, mais ou menos a mesma coisa. Sevel, Nature e Psycraft. Ironhard 5 só. E ofensivamente ele é meio ruim. Malefic, mesmo tendo 3 elementos, Dark Ghost é a mesma coisa. Então, são 2 elementos só, também tá na média aqui. Eu sinto que tudo que eu falei das hunts também se aplica aqui, sabe? Então eu não vou me repetir muito não. E apesar dessa ser uma quest muito específica, você vai ver que ao longo da sua trajetória dentro da PXG, se você é Warbound, qualquer quest que você vai fazer, praticamente, você fala, nossa, eu posso pegar esse meu Pokémon que bate efetivo, vou usar. Aí você vai fazer outra? Nossa, essa outra quest, meu Pokémon também vai bater efetivo, vou usar esse outro aqui. Você vai fazendo isso, você nunca precisa comprar Pokémon off-clã. Diferente de Volcanic, de Raybolt, de Ironhard, sabe? Então essa vai ser a maior diferença pra mim dos clãs tirando as hunts. E foi isso que eu quis trazer pra vocês. Eu não trouxe questão de ter um A, ter um B, não trouxe muita questão de valores até. Tentei fazer tudo mais ou menos, esse Pokémon é T2, esse Pokémon é T3. Não quis me especificar em valores especificamente, mas também às vezes é uma questão que você queira se preocupar aí, tá bom, rapaziada? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, lembrando que todos os links também estão aí na minha descrição. Curses, Itlag e o link das minhas lives, já que eu faço live das 7h30 ao meio-dia, de segunda a sexta. Valeu, tamo junto, até nós. Até nós não, até mais e é nóis.